USDA divulgou agora os últimos números para a produção de soja e milho no mundo. Então, a gente gostaria de trazê-los para que a gente pudesse discutir com o senhor e com a senhora que estão nos assistindo. Vou começar pela soja, esse grãozinho fantástico que produz o óleo para consumo humano mais barato que tem e o farelo proteico mais importante para a produção de carne no mundo, para carnes brancas especialmente. Então, o americano fala nessa safra uma produção recorde nos Estados Unidos de 124 milhões. O clima ajudou, a safra está correndo tudo direitinho. A previsão é que o americano continue a passe de 124 milhões de toneladas. O Brasil, todos os anos, coloca mais 1 milhão de hectares, 1 milhão e 200 hectares para o plantio de soja. Também há uma previsão de que o Brasil venha com uma safra de 120 milhões de toneladas, essa safra que será plantada a partir de 15 de setembro aqui no Brasil. O que chama a atenção desse relatório dos Estados Unidos também é a recuperação da Argentina, um país que tem uma terra excepcional, porém foi castigado nessa última safra com uma seca catastrófica na região do Pampa argentino e, consequentemente, houve uma queda significativa e há uma previsão que haja uma recuperação dessa produção americana. Olha, esses três países dão mais de 80% da produção de soja do mundo: Brasil, Estados Unidos e Argentina. Então, há uma variação de 9% em relação à safra anterior, basicamente em cima da recuperação da Argentina, que vem de 37 e vai para 57 milhões de toneladas. O próximo que seria a questão de consumo. Não adianta você produzir se não tiver consumo. O consumo tem e continua aumentando de forma significativa. Ou você olha, aqui eu vi um pequeno engano, eu acho. Isso aqui é milho, desculpe, essa tela aqui é de milho. Vamos voltar para a outra tela. Isso aqui, soja, produção mundial, vamos para a próxima tela. Entra com milho então. Nós íamos mostrar aqueles dados que estão ali, são de dados de milho, não de soja. Produção, vamos lá. O que chama atenção na questão de consumo é o aumento do consumo na China. A China passaria para ter um consumo de 112 a 114 milhões de toneladas, 4,8% acima do ano passado. Ou seja, a China é o carro-chefe, ela coloca mais 5 milhões de toneladas, independente de briga comercial com os Estados Unidos ou com tarifação, o chinês vai continuar comendo soja, ele precisa disso, ele precisa da soja, do óleo para atender o consumo humano, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, alguma coisa próxima a isso, e você tem uma produção de carne, de suínos, frango e peixe na China, que depende de uma fonte proteica. Você não tem nenhuma alternativa de fonte proteica sem ser a questão sem ser a alternativa de soja. Você vê hoje no mundo, então, um avanço no consumo. Isso é importante, porque é o que segura a situação, atende o setor de soja. Quando você olha os preços da soja, são soja. Vamos lá, milho, produção mundial. Vamos entrar agora na questão de produção de milho. Milho é um dos grãos mais produzidos do mundo. Nós falamos em mais de 1 bilhão de toneladas de milho. O americano é o campeão, indiscutível. O americano tem o meio oeste americano, as terras do meio oeste americano são de terras de excepcional fertilidade. E ali é uma cultura de um ano planta soja, outro ano planta milho. Normalmente o produtor americano não planta soja em cima de soja e não planta milho em cima de milho. Ele aduba pesado o milho, no ano seguinte ele planta soja, no outro ano ele planta milho. Há uma rotatividade em cima disso. Então o americano fala que vai com 370 milhões, uma safra muito boa de milho. A China, aí que vem uma situação que a China não consegue, você tem a questão fundiária na China é extremamente complicada. A China, a área média por fazenda é 2 hectares. 2 hectares é difícil você ter renda. Então, o governo chinês acaba subsidiando para que o produtor de milho chinês continue produzindo e ele teve que fazer uma opção. Ou ele partiria para soja ou partiria para milho. Ele partiu para milho, porque é uma maneira mais fácil de você atingir essa imensa gama de pequenos produtores que tem na China. Só que, infelizmente, eles não têm tecnologia, não têm equipamento, é muito artesanal a produção na China, porém, o volume é 225 milhões. O Brasil, a expectativa é que o ano que vem o Brasil volte a crescer
Esse ano nós tivemos prejudicados a segunda safra em questão climática, a exceção de Mato Grosso, os demais estados da Federação do Brasil sofreram com o clima na segunda safra e houve uma diminuição na primeira safra. A primeira safra no Brasil de milho, continuando esse patamar de preço, há uma tendência novamente a haver uma redução e essa área aqui da primeira safra que for reduzida iria partir para o plantio de soja. Vamos ver qual é a outra tela que nós temos aí, se não tiver nenhuma surpresa nessas telas. Vamos lá, consumo mundial, ok, isso aí está certo. China, 251 milhões de toneladas. A China e os Estados Unidos são os campeões da Série A, da produção de grãos do mundo. Passam de 500 milhões de toneladas. Então, o Brasil é campeão da Série B, nós estamos com 228, 227. Nós temos que sonhar chegar na Série A. Mas o consumo chinês, basicamente, é para a produção de carnes, ou seja, essa produção de suínos, de frango, etc., deles lá. Só que o que está acontecendo na China? Eles tinham um estoque fantástico em função de que o governo mantinha um preço acima dos preços do mercado internacional. A gente começa a olhar os estoques chineses, vê ano após ano uma queda. A algum momento, seguindo o ritmo chinês de crescimento de 4%, ou seja, 8, 9 milhões de toneladas a mais por ano, a China deve entrar no mercado comprando milho. Hoje ela não compra milho, praticamente não compra, é muito pequena a participação nas importações chinesas de milho. Por quê? Porque ela tem um estoque, esse estoque normalmente está na mão do governo, o governo joga esse estoque no mercado, quando interessa para ele, ou por questão de inflação, ou por questão de atender demandas regionais. Então, e o americano consome muito milho também, por quê? Porque a alternativa que eles escolheram de usar, não como fonte energética, não é o milho dos Estados Unidos, quando pensa em produção de etanol a partir de milho, não é questão energética, é uma questão de saúde pública. Eles usam o milho como um antidetonante, como oxigenante da gasolina, 10, 15%. Para quê? Ao invés de usar MTBE, ou no passado se usava chumbo, para diminuir a questão, melhorar a questão de ar das grandes cidades americanas. Então, o americano é um grande consumidor de milho em função disso, e também em função da produção de carnes. Toda a produção de bovina dele é em cima de confinamento, a produção de frango, suínos, etc. Então, milho é um grão que o mundo inteiro, só que o milho é mais democrático. Você tem produção de milho no mundo inteiro, ao contrário que você tem da soja, que está concentrada em 3 países. O Brasil teria um espaço grande para crescer nisso. O problema nosso é ter condições de preço, de condições de levar esse produto até o porto. Hoje, aos preços que está, o tabelamento, essa maluquice do tabelamento de frete inibe as exportações de milho do Brasil. Mesmo com uma safra menor, nós vamos passar um carry-over, um estoque de passagem para o ano que vem, acima do que aconteceu o ano passado.